Bom, essa é uma outra conversa que a gente tem, que é tratando sobre o preconceito racial no campo da educação física, na perspectiva dos estudos culturais. A gente já falou sobre... bom, essa é uma pesquisa que eu venho realizando desde o terceiro semestre, é um projeto do TCC, e essa é uma temática que me interessa muito, tratando sobre preconceito racial e trazendo para a nossa área, que é a área da educação física. Então, o objetivo é apropriar dos estudos culturais e entender quais são as manifestações culturais, qual é a manifestação de cultura e cultura negra, e entender como se manifesta o preconceito racial no campo da educação física. Muito bem. Aí, eu coloquei uma frase do Leonardo Boff, que é: a cabeça pensa de onde os pés estão. Então, para entender e conhecer o lugar social de outra pessoa, eu preciso olhar para essa outra pessoa, eu preciso entender qual o contexto que essa pessoa vive, por que ela pensa como ela pensa. Tá bom? Muito bem. A gente já falou sobre estudos culturais, por conta do tempo, vai ser uma conversa bastante rápida. A principal ideia é sobre a ideia de cultura. Lembra que eu falei que eles pensavam sobre ter acesso a determinadas coisas me torna uma pessoa culta, e, enfim, eles trazem uma outra ideia sobre cultura. E é isso que a gente vai tratar. Uau! Então, para os estudos culturais, a cultura é um território de contato, de contestação e disputa. Então, para eles, a cultura é toda e qualquer ação social que expresse e comunique um significado. É uma construção discursiva, é uma disputa de poder e luta por definição de significados. Quando a gente fala sobre luta, sobre disputa de poder, a gente não está tratando sobre a questão física, tá bom? Não é sair na porrada, não é isso. Mas é sobre relações de poder no sentido de o quanto que a minha verdade ela tem mais poder sobre os demais. Então, a ideia é tornar aquilo que eu acredito homogêneo, sabe? Com que todos eles acreditem naquilo que eu digo, certo? E aí, eu ia falar que a cultura é local onde os significados são travados, negociados, compartilhados, divulgados e fixados. Tudo bem. Quando a gente trata sobre disputa de poder, a gente vai entender que muitas pessoas vão ficar à margem disso. Não é todo mundo que tem poder para lutar, que tem, enfim. Então, nessa arena de lutas, de imposição de sentidos, muitas manifestações culturais, elas se mantêm por muito tempo à margem da sociedade. É por isso que eu trago a ideia da cultura negra. Historicamente, a cultura negra e tudo aquilo que era produzido pela população negra, ele foi historicamente marginalizado. Foi tido como de maneira negativa. Então, todo o entendimento que a gente tem, sei lá, por exemplo, sobre a religião, é coisa do demônio. Vocês entendem que ser preto é uma coisa ruim, ser negro é uma coisa... Entende que isso não é uma coisa que vem com a gente, que está no nosso DNA. Não, a gente produz isso socialmente, certo? E aí, a gente vai entender que quando a gente fala sobre a cultura negra, a gente fala sobre sobre os artefatos culturais, sobre aquilo que a população negra ela produz durante sua existência. Então a gente fala sobre práticas corporais, sobre dança, sobre a musicalidade, sobre religião, enfim, sobre inúmeras coisas que fazem parte da cultura negra, só que historicamente são tidas como coisas negativas. E aí é nisso que a minha ideia é trazer para a gente conversar sobre isso, sobre o quanto que durante as nossas práticas diárias a gente perpetua esse ideal e o quanto que a gente combate essas ideias de que as coisas que são produzidas pela população negra são negativas, tá? E aí, quando a gente fala sobre o campo da educação física, de maneira geral, não estou tratando sobre licenciatura e bacharel, mas no campo da educação física como um todo, a gente vai entender que educação física é uma área de conhecimento ligada às práticas corporais historicamente produzidas pela humanidade. Quando a gente fala sobre práticas corporais historicamente produzidas pela humanidade, não é uma parte da população. Não é só o futebol, não é só o balé. A gente fala sobre práticas corporais historicamente produzidas pela humanidade. E a população negra entra nesse aspecto, porque ela é
política não entende. Se trata da formação do homem para a construção de uma cultura corporal do movimento. Tudo bem. E aí, foi durante o processo que eu fiquei estudando isso, e foi uma das coisas que a gente mais conversou, eu com o Rubens, que foi meu orientador desse trabalho, falava, Rubens, quando a gente fala sobre a população negra no campo da educação física, a gente só trata do preconceito, cara. A gente não consegue ver, sei lá, sobre algumas práticas, não é que não existam, mas é que com mais evidência são essas coisas que aparecem, sobre a situação que os caras lá nas arquibancadas estão fazendo gestos ofensivos, dessa situação dessa atleta que foi chamada de macaca por perder o campeonato, da situação, isso é o que mais acontece, sobre situações de injúrias raciais no futebol, isso é o que mais tem sido produzido, são situações como essa. E a minha discussão e que eu até trago para a gente conversar sobre isso, será que é só isso que a gente trata na educação física? Será que durante as nossas práticas lá com os nossos alunos, e não é só na escola, aonde a gente trabalha, a gente age no sentido de perpetuar essas situações, de legitimar tudo isso? Porque em algumas situações, por exemplo, o caso do goleiro Aranha, foi bastante divulgado, que a menina apareceu na televisão e tal, enfim. Alguns jornalistas disseram, isso faz parte do futebol. Isso não tá ajudando, isso só está legitimando, está falando assim, mas faz parte do futebol, chama o outro de cara de macaco. E enquanto que, qual é o nosso papel dentro desse processo? Antes disso, antes de falar sobre as considerações, durante as nossas práticas diárias, é importante a gente entender que aquilo que foi produzido historicamente, ele não nasceu com a gente. Não nasceu no nosso DNA a gente achar que o negro é menos, que a gente achar que o negro, que aquilo que é produzido pela população negra é ruim. Isso é produzido socialmente. E isso a gente combate nas nossas práticas diárias, certo? Essa pesquisa ainda está em andamento, não tem como a gente parar isso. E eu ainda tenho tempo para comentar que esse trabalho eu apresentei no Uruguai quando eu estive lá, com uma população extremamente preconceituosa. A gente não encontrava, galera, é uma faculdade de, sei lá, 700 alunos, não tinha um negro, não tinha. A única pessoa negra que eu encontrei na CM era uma advogada que tratava também dessa temática, e ela falava, isso aqui é muito natural. No ônibus, eu sento e ninguém senta do meu lado. Quando eu falei sobre essas situações de preconceito, no futebol, eles falavam assim, viu, isso aqui acontece, mas isso é parte do futebol. Então, lembra que a gente conversou sobre qual tipo de sujeito eu quero formar? Então, se eu banalizo algumas questões e deixo de discutir sobre elas, eu estou banalizando também essas questões e legitimando elas. Então, quando eu falo, putz, olha só, o maior número de pessoas que estão presas são negras, o maior número de pessoas que morrem do dia a dia são negras. Mas, poxa vida, isso faz parte. Não é, cara. Se a gente não agir, isso vai continuar acontecendo e sem a gente entender que isso também, a gente tem poder de ação sobre isso. Certo? A minha conversa era essa. Muito obrigada.